Olá, pessoal! Vocês não têm noção de quem é o nosso convidado de hoje. Uma pessoa extremamente importante que veio diretamente de São Paulo para contar aqui pra gente um assunto que é de importância para todo mundo e tem a ver com a sua saúde e com a saúde da sua família. É um prazer a gente poder receber aqui hoje o Dr. Jefferson Caproni. Ele que tem uma longa história na enfermagem, começou lá como técnico em enfermagem, depois ele fez a faculdade de enfermagem, mestrado em economia, né? E, gente, ele já ganhou prêmio até da ONU. Só para vocês terem noção do nosso convidado de hoje. Então, se eu fosse você, já chamava toda a família para assistir junto com a gente aqui esse episódio que tá incrível. Muito obrigada, Dr. Jefferson, pela sua presença aqui, sentindo o nosso calor tocantinense, né? Eu acho que São Paulo também deve ser muito diferente, não. Mas o pôr do sol mais lindo do mundo tá aqui, viu? Aqui no Tocantins e aqui na Facite. É um prazer te receber aqui. E eu fico muito feliz, assim, porque a gente tá falando de uma área e eu vejo muito isso dos enfermeiros e eu vejo muito isso no senhor. É uma área que transborda muito cuidado, uma educação, um respeito pelas pessoas, assim, eu sinto esse acolhimento dos enfermeiros e do Dr. Jefferson não podia ser diferente, então seja bem-vindo aqui ao nosso encontro no FaciteCast. Quero agradecer mais uma vez a todo esse carinho e apoio da Facite, claro, dizer, né, para todos os alunos, também aqueles que são mentores, professores, mestres, doutores, eu fico grato, é uma honra estar aqui. E com certeza o dia de hoje vai ser muito importante também para a gente falar um pouco sobre tudo isso que significa saúde e até mesmo esse pós-pandemia. Exatamente, e que vocês, enfermeiros, foram fundamentais para que muitas vidas fossem preservadas, fossem cuidadas, não que antes não fosse, mas a gente viu a importância do enfermeiro. E aí as pessoas acho que começaram a valorizar mais essa profissão, né? Com certeza, a valorização realmente ela vem nessa conjuntura da pandemia. A profissão da enfermagem, na verdade, por questões do exercício profissional, em nome do Conselho Federal, da doutora Betânia, que nós representamos, né, nessa coordenação, nós estamos falando nos anos 70, realmente de regulamentar uma profissão. Mas lá nos anos de 1880, a gente sabe que houve a Guerra da Crimeia e a gente se confunde nessa Guerra da Crimeia com a Guerra do Paraguai e numa guerra viral que foi aqui na pandemia nesse ano, que fez com que ressignificasse realmente o reconhecimento e valor por essa profissão, que muitas abriram mão, na verdade, perderam empregos, ficaram numa situação difícil e até mesmo home office. Mas a nossa profissão, os trabalhadores da saúde e da enfermagem ficaram linha de frente. Linha de frente, exatamente. E assim, a gente viu muito, como que eu posso dizer? A humanidade, sabe, que vocês têm, assim, esse transbordo de amor pela vida do próximo, porque muitas pessoas tinham a opção de escolher, mas vocês escolheram cuidar da vida das pessoas, então isso é muito valoroso. E aí, aproveitando sobre isso, né, como que começou essa sua história na enfermagem? Eu comecei a ouvir na sua aula, que foi fantástica aquele dia, pena que a gente não conseguiu finalizar com a energia, né, mas você conduziu muito bem, mas assim, como que foi? Que eu vi você falou assim, não foi pelo amor, foi pela dor, e aí você começou a contar, eu achei muito legal contar para o pessoal que está assistindo a gente, porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas vão fazer na vida, assim. Começa, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou trabalhar com isso, ou tem gente que é técnica, que às vezes tem vontade de ter um curso superior, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho aqui pra gente, para quem está assistindo a gente também. Muito bacana, na verdade, realmente essa palavra e esse efeito de dizer que não foi pelo amor e sim pela dor, é o que se confunde em muitos daqueles que atuam na profissão. No meu caso não foi diferente. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive uma trombose venosa profunda, sentia fortes dores na perna e estive indo num hospital público em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, e logo passando na primeira consulta, o médico pediu para que a minha mãe fosse até o hospital, porque eu era menor de idade. E aí chamou ela para conversar à parte. E aí quando ela vem chorando, dizendo para mim que eu ia ficar internado, né? Mas não sabia. Depois que ela me preparou para dizer que o médico tinha acabado de fechar supostamente aquele diagnóstico de ou
embolia pulmonar ou amputação da perna. Então foram 3 meses internado, investigando de fato o que estava acontecendo, porque já tinha as extremidades já cianótica, né? Para quem é da enfermagem sabe o que é, para quem não é a pele já escurecida, já necrosando, algo assim. E infelizmente naquele período, sem muito saber da questão, a minha família só orava, né? E enquanto paciente ali na UTI, né, descobri realmente o verdadeiro amor que você coloca, né, por essa profissão, porque foi ali vendo os profissionais atuando, fazendo os diagnósticos, discutindo diagnóstico com o médico, com a equipe multidisciplinar, e muitas das vezes até mesmo substituindo sua mãe, seu pai, a sua família, e falando, né, o que significava você estar ali. Então, depois de 1 ano e meio tratando do diagnóstico, que não foi fácil, com medicamentos que realmente ali faziam efeitos colaterais, inclusive sanguíneo, coagulação. 1 ano e meio teve o tratamento, eu fiz uma promessa que se eu fosse curado eu ia entrar na profissão. E aí dessa profissão que veio sim a cura, minha mãe logo falou: filho, tem que entrar na profissão porque você foi curado, né? Olha aí. E aí, se eu tenho hoje minha saúde, se eu tenho condição de dar uma garantia melhor para minha família, para minha mãe que se dedicou tanto por mim, foi graças a essa profissão. E aí já se passaram 18 anos, e a gente sabe que quem cuida precisa ser cuidado, precisa ser valorizado na educação, e por isso que eu estou nessa casa, porque reconhecer e valorizar também aqueles que te dão aula, aqueles que fazem parte desse papel da continuidade da assistência. E é necessário dizer que agora a pandemia mostra em palmas o que significa verdadeiramente o papel dessa profissão. É isso mesmo. Gente, e quando assim a gente está doente, né, doutor, a gente está muito fragilizado. E muitas vezes a família não pode ficar próximo naquele momento. Você está às vezes em um ambiente hospitalar, às vezes a família tem que continuar trabalhando e você tem que estar lá, você está internado. Então quem está em contato todo o tempo é o enfermeiro, né? Talvez é ele que transmite a notícia boa e a ruim, é ele que faz a interlocução do médico. Então é isso que eu falo desse cuidado mesmo, porque eu morro de medo de injeção. E aí quando vai lá dar a injeção, geralmente é uma enfermeira que vem pegar, né? O enfermeiro que vem pegar, que todo carinho, todo cuidado, olha, calma, vai dar tudo certo, às vezes um técnico. E aí a gente vê todo esse cuidado e assim, realmente tem que ser valorizado. Isso não tem assim, não existe saúde sem enfermagem. E tanto que, por exemplo, quando eu fiz faculdade, também já tenho 17 anos, né? Tô quase na maioridade, né? A minha formação é odontologia. E eu lembro que eu comecei a aprender sobre PSF, naquela época, sobre SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. E aí, toda vez que a gente ia para as nossas unidades, naquela época de estágio, quem cuidava de tudo era uma enfermeira ou um enfermeiro. A chefe do PSF era o enfermeiro. Eu ficava assim, mas por que é o enfermeiro? Como eu não tinha, né, a visão que eu tenho, e falava, não, porque é o enfermeiro que ele sabe. Além de saber o cuidado, a assistência, a parte de gestão em saúde é o enfermeiro que sabe. Então eu queria que o senhor contasse também pra gente, que o senhor também foi para essa área, né, fez um mestrado baseado nisso, e hoje está aí na luta por melhores condições de trabalho por essa profissão. E que isso é muito válido. Eu admiro muito pessoas assim, que dão a cara para bater, para falar assim, eu sou enfermeiro mesmo, eu sou isso mesmo, e a gente merece respeito e merece valor. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que faz todo sentido, porque muitos acreditam que estar na profissão é só cuidar ali com zelo e banho, e não é só isso, é ciência por trás de tudo isso. É uma evolução daquilo que você está fazendo dentro de uma ciência de saúde. Então é muito mais além do que só fazer o banho. É curativo, é droga vasoativa, são procedimentos importantes. Falando do SUS também, nós sabemos, né, a importância do SUS, por exemplo, para o Brasil. E só esse reconhecimento vem através também dessa questão do próprio momento e o cenário que vivemos. Então, estar na profissão é importante, mas não é o que você faz, é como faz. Por isso que eu entendo que estar numa universidade ou na Facite é necessário, porque a gente sabe que os profissionais, hoje não é mais a doação,
é competência, é técnica, é ciência. Por isso que nós falamos, temos muita tranquilidade de fazer o debate sobre valorização profissional, reconhecimento salarial ou qualquer questão que envolve técnicas, práticas avançadas, para que o Conselho Federal de Enfermagem, junto com os conselhos regionais, possam realmente cada vez mais sustentar a autonomia do exercício profissional também. Então, isso é muito importante mesmo. Porque às vezes a gente fala tanto da enfermagem, enfermagem por amor, enfermagem é cuidado, é mesmo. Só que, gente, amor também precisa ser valorizado, né? Então, isso para mim é muito importante. E às vezes as pessoas acham que é tudo por amor, então eu vou trabalhar também só pelo amor. Não, a gente sabe que vocês amam pessoas, que vocês amam a profissão, mas que vocês também precisam ser reconhecidos e valorizados por isso, né? Exatamente. E aí a gente vê a sua luta em relação a isso, em relação a esse reconhecimento e no ambiente, no próprio ambiente hospitalar, que às vezes em uma escala acaba que às vezes é subvalorizado comparado com o que vocês sabem. Porque não é só o cuidado, como ele disse, é pesquisa, é ciência, medicamento. Você imagina se alguém colocar um medicamento errado, fizer uma injeção errada de um medicamento, o paciente pode morrer. E isso está tudo na mão de um enfermeiro. É ele quem define, né, doutor? Com certeza. E através dele que faz essa engenharia médica, técnica e de saúde para apoiar tudo. Inclusive, quem direciona essa assistência é esse profissional de enfermagem, quem vai capacitar, na verdade, também a equipe, muitas das vezes não só da enfermagem, mas multidisciplinar, falando do SUS, né, pensando em rede, CAPES, UBS, AMA, esse profissional que capacita não só o paciente, a comunidade e a família, e faz com que todo esse trabalho seja realmente de prevenção também. Sim, então, exato. É mais do que só a doença. A gente fala muito pensando, imaginando só a doença, mas a questão da prevenção também, quem é o alicerce desse Sistema Único de Saúde são esses profissionais. Verdade, verdade. Às vezes eu estou aqui falando, é isso mesmo. E a prevenção é talvez mais importante do que a cura, né? Do que o tratamento. Além de ser mais barato, é mais, assim, eu vejo nesse sentido. E já o que o senhor citou o SUS aqui, gente, eu tenho até um exemplo para dar. SUS, para quem não sabe, é o Sistema Único de Saúde, é um modelo, né, de saúde, de um programa de saúde que é feito no Brasil e que é considerado um dos melhores do mundo. Acho que é o melhor do mundo, né? Exatamente. A gente teve um professor aqui que na época da pandemia, ele ficou muito mal, muito assim, então a gente, né, fizemos campanha de oração, até a doutora Dênia talvez lembre, ele ficou muito mal, internado na UTI, e eu me lembro quando ele saiu, ele pegou e falou assim, nossa, eu falava mal do SUS. Ele falou desse jeito, aqui eu tô falando porque ele falou isso para todo mundo. Mas hoje eu entendi que eu só estou vivo graças ao SUS. Porque se eu dependesse de ir para um hospital particular, primeiro que eu não teria todo o apoio porque o SUS ele contempla mais coisas do que a maioria dos hospitais particulares, e eu não teria o cuidado que eu tive sem custo nenhum. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, ia ficar mais de 1 milhão se eu tivesse ido, eu teria morrido, a minha família jamais teria condição de pagar. Então, assim, gente, isso é real, acontece, nós somos aí modelo para o mundo todo em relação ao programa de saúde, e aí eu quero que o senhor conte, porque nada melhor do que ele para falar sobre o que é o SUS, contar para o pessoal de casa, como que nasceu, o que é feito hoje, quais são os próximos passos. Eu acredito que faz todo sentido, e é tão bom a gente falar isso aqui, porque, né, mencionando nomes também, a gente sabe que políticas públicas relacionadas à saúde está envolvida também com pessoas importantes. Então, aqui na Facite, né, nós temos a doutora Dênia, nós temos a Luana, que é a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, pessoas que se dedicaram. Mas o SUS se confunde, não apenas só por Sistema Único de Saúde. Está na nossa Constituição a base. Que fala que é o Estado que deve obrigatoriamente atender, assistir e realmente atuar pela saúde do povo brasileiro, de maneira de igualdade, equidade. E aí vai desenhando um processo de trabalho, um processo realmente em rede, e aí nasce de fato a Lei 8080, que é em 90, nos anos 90, que faz realmente ali nascer o significado, que já são mais de 30 anos. Dentro desses 30 anos, a
gente viu que só melhorou as questões que envolvem as políticas públicas relacionadas à saúde multidisciplinar também. E aí vem não só a saúde médica, a saúde como profissionais de enfermagem, mas a psiquiatria, os profissionais também que envolvem terapias ocupacionais, como também as terapias e práticas que envolvem práticas integrativas, e faz com que esse profissional não precise só ficar, ou melhor, esse paciente ficar internado. E sim, realmente em âmbito ambulatorial. E faz todo o sentido. O que mais me chama a atenção é que eu estive em Genebra, na OIT, esse ano indicado também no segmento trabalhador pelo governo brasileiro, e nessa delegação foi muito interessante. Por quê? Genebra, Suíça, você acredita que lá tem tudo isso e mais um pouco. A gente tem uma mania de achar que o outro país é melhor do que o nosso. Incrível. É incrível, né? Incrível. Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Eu vivo vendo, né, nas reportagens, tem uma prima que mora lá e ela fala, gente, agradeço por vocês estarem no Brasil, que vocês têm um SUS. Ela teve um problema de saúde lá na gravidez para ter a neném, maior problema, caríssimo, e se você ou você tem dinheiro ou você morre. Então, assim, que até na época tentaram fazer um programa um pouquinho parecido, bem pouquinho, e ela fala assim, agradeça ao SUS, agradeça que vocês estão no Brasil e que vocês têm o SUS. Então, olha isso, ele tá falando da Suíça, ele estava na Suíça, e a gente acha que lá é melhor, talvez o chocolate lá seja melhor, né? Mas a saúde... E aí, como que foi, assim, essa experiência que o senhor teve lá? Não, além de ser gratificante, a gente poder pela primeira vez estar representando o Brasil nas questões que envolvem a saúde, envolvem o trabalho, foram 15 dias para falar sobre a Convenção Internacional. E ali falou muito, e nós fizemos encaminhamentos importantes sobre a questão da saúde, também dos profissionais de saúde, dos trabalhadores, sobre a insalubridade, que o nosso local é insalubre. Só ficou clara a letalidade sobre as questões que envolvem a pandemia. E então foi importante porque agora nasce instrumentos importantes sobre a insalubridade agora, e o ano que vem a gente vai ter trabalho realmente dentro dessas questões, artigos científicos que tratam. E com muito orgulho a gente dizer que nós, enquanto Brasil, levamos essa matéria, né? É necessário falar sobre a diversidade, porque quando você fala de a diversidade não é só a questão da acessibilidade, a questão de gênero, a questão que envolve os PCDs, né, que hoje a gente fala que é os portadores, né, de deficiência, mas não só isso, mas dar inclusão para ele, como que faz isso, o que que significa. Então foi extremamente importante, mas o que mais me chamou a atenção é que alguns amigos que estavam ali da delegação adoeceram ali. E foi triste, porque a gente imaginando que era tranquilo, que ia ser atendido, a gente observou que não, se não tivesse um seguro para que realmente fosse atendido, não seria. E muitos desses não atende tudo completamente. Seguros que a gente fala de viagem que não atende 100%. Verdade, isso aí quando você vai na farmácia, você vê uma fila, né? E aí dizem que é pior que o SUS. Não, o SUS não tem nem fila, porque se a gente for ver hoje tem CROSS, né? Tem um sistema para a gente intermediar essas questões. A gente sabe muito bem que tem uma democracia muito grande agora mesmo, vivemos com, por exemplo, Fausto Silva, né? O maior indicador de transplante do mundo é público e é do Brasil. Então isso faz sentido para a gente falar que aqui é a casa realmente, não da gratuidade, mas a contribuição que nós entregamos, né, ela retorna para o paciente, para a família. Exatamente, né, para a população de um modo geral. E quando a gente pensa, o Brasil é muito grande, né, então eu fico imaginando, a gente aqui na faculdade é tão pequeno e já dá tanto trabalho de gestão. Eu imagino você ser o gestor de um país inteiro, porque são muitos Brasis. O senhor é de São Paulo, vem aqui para o Tocantins ver que é uma outra realidade, e às vezes você vai lá na população ribeirinha, que aqui a gente tem muitas comunidades indígenas, e todas essas pessoas são assistidas pelo sistema, né? Sim, e também é um fato importante destacar. Tocantins, por exemplo, tem a questão da atenção indígena. E falar de saúde aqui é necessário, porque nós sabemos a questão dos Yanomamis, a política relacionada a isso. E ela também é desenvolvida nesse Sistema Único de Saúde. E vocês aqui também são pioneiros, e a gente pode dizer até mesmo referência também para
política relacionada à questão indígena. Então, olha onde a gente vai. Nesse distanciamento, muitas das vezes, nós conseguimos chegar a entregar a saúde. Por quê? Porque nós temos realmente a competência de entregar. E nós temos pessoas que vêm de fora, pesquisadores que vêm de fora para ver o nosso papel. Inclusive a gente fez um encaminhamento, é bem interessante esse convite. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer o primeiro congresso também tratando das questões de política pública, mas mostrando o que nós temos de bom para os países de língua portuguesa. No mundo inteiro. Para quê? Para que eles saibam, e a gente já viu aí que tem países que não tem, mesmo desenvolvido, que não tem o que nós temos. Então, vai ser algo interessante trazer essas equipes de saúde também para o Brasil. O Conselho Federal tem o maior congresso nacional e internacional, que é o CBCenf, que trata desse assunto para aproximar as equipes internacionais também para falar sobre o que nós fazemos aqui. Exato. E é sempre bom esse intercâmbio, né? Porque acaba que você aprende com eles, eles aprendem também um pouquinho e levam um pouquinho do que é o Brasil, né? Eu sou uma brasileira apaixonada por nosso país, porque, olha, a gente anda e a gente tem tudo aqui nesse país. A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem sol, tem chuva. Dependendo da época, tem uma neve, né? Lá pro sul, de vez em quando. Mas é um país que, se a gente for pensar, é muito abençoado. A gente não tem tantos furacões, terremotos, a gente não ouve falar isso. E ainda a gente tem um sistema de saúde que, ok, né? E precisam de ser feitos ajustes? Sim, porque hoje tem pessoas, a gente é organismo vivo, né? E a gente vai mudando. Os programas também vão mudando. Mas que, querendo ou não, você sabe que na hora que você precisa, tá ali. E aí, assim, eu não sei, quem pensou nesse programa, gente, é muito inteligente. Porque para você abordar um programa que incorpora um país inteiro e que funcione no país inteiro, eu acho isso fantástico. Pessoal, eu tenho médico, tenho enfermeiro, profissionais de saúde, pega os barcos para poderem atender, assistir população lá, 8 horas de barca, principalmente aqui, né, Rio Amazonas, no Rio Araguaia. Então eu fico assim, acho fantástico quem pensou nesse programa, né, e quem executa, quem faz parte dessa grande máquina que a gente vê. E nesse papel a gente vê como a enfermagem ela é fundamental, porque de um modo geral, pelo menos a impressão que eu tenho de fora, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, eu entendo que a enfermagem que parece que é quem lidera, direciona todo esse processo para ele acontecer. Porque você conversa, por exemplo, eu sou dentista, né? Não me perguntem coisas, eu sei que eu tenho que chegar lá naquele dia para atender, mas quem organizou para aquilo ser feito, ou o médico, ele vai chegar, mas quem organizou aquilo, quem toma conta ali da UBS, quem toma conta, eu entendo que é a enfermagem que parece que lidera todo esse processo que faz a máquina rodar. Exatamente, até porque nós já temos uma matéria muito importante, que é a sistematização. E essa sistematização é o gerenciamento da saúde, dos equipamentos. Então, realmente é um protagonismo da enfermagem. E com todo respeito a todas as categorias, mas elas mesmo agradecem, porque esse gerenciamento e esse desenvolvimento realizado faz todo sentido. Protocolos, criações de protocolos, fluxo de trabalho, sinalizações nas instituições, realmente isso você aprende fazendo a faculdade e aprende realmente a gerenciar uma unidade. 70% da equipe é composta por profissionais de enfermagem. Por esse motivo, o grande volume de resultados positivos também, e por isso que chama tanta atenção os resultados da enfermagem, porque realmente somos multiplicadores, né? Somos agentes da transformação. É verdade, e a gente vê muito isso mesmo. O senhor falando, vem na minha cabeça, na minha família eu tenho alguns enfermeiros, algumas primas enfermeiras bem assim... As primas, tipo, prima do meu pai e são minhas primas, né? Sim. Primas de 2º grau. Mas eu lembro quando elas conseguiram entrar na faculdade, que foi uma das primeiras, assim, da nossa família. E aí elas falaram exatamente isso que o senhor está falando. Que às vezes tinha uma impressão, e porque às vezes, assim, na cabeça de quem não entende o que o enfermeiro faz, porque, por exemplo, como eu não convivo muito... Para mim era aquela pessoa que vai cuidar de mim, ponto. Mas quando o senhor vai falando, a gente vê a grandeza que um profissional de enfermagem faz, né? Que assim, importa. E eu lembro das minhas primas comentando isso. Agora que o senhor está falando, veio assim um clique. Tanto que hoje uma delas é aposentada, mas gerencia
um hospital. E aí eu falei assim, mas você que é gerente do hospital? Ela falou assim, sim, porque a minha capacitação é exatamente para essa. E agora o senhor falando, e ela gerencia um hospital particular, mas ela teria total condições também de estar, né, em serviço público ou outras coisas. E eu estou fazendo isso, puxando um gancho, para o senhor também poder falar a área de atuação do enfermeiro, onde que eles trabalham, o que o senhor tem visto aí de movimento do mercado, que o senhor viaja bastante também, né? O senhor está muito envolvido com essa parte pública, mas o senhor convive, gente, ele é presidente do maior sindicato da área de saúde da América Latina, então o senhor tem ali bastante profissionais. O que o senhor tem visto aí de movimento dessa área, a atuação do enfermeiro e a valorização também? Não, com certeza. É muito importante falar sobre essa valorização. Além de ser, eu ser um representante do sindicato, hoje também fui nomeado para a Agência Nacional de Saúde na pasta de relacionamento. Por quê? Porque é uma prestação de serviço muito importante. Uhum. Nós temos o profissional de enfermagem, o enfermeiro que realiza procedimentos invasivos, e hoje o debate também é sobre essa tabela. O que significa não só o piso da enfermagem, uhum, mas o que significa o serviço desenvolvido. Cada dispositivo que você realiza, por exemplo, um PIC, o que significa isso em valor. Então hoje nós estamos falando de práticas avançadas, né? Uhum. Quando o médico não tem uma característica ou uma indicação para passar um catéter central, que também é o enfermeiro que direciona muitas das vezes a questão de precisa ou não realizar o procedimento, uhum, por conta do antibiótico que fica muito tempo você tendo que administrar. Então isso é importante. Então o enfermeiro, a enfermeira é muito mais do que só realmente uma clínica médica, um UTI. Hoje nós estamos falando de dar autonomia para mais de 17 especialidades. E quando eu falo 17 especialidades, seja em ortopedia ou até mesmo o profissional de enfermagem ter um consultório de enfermagem, que hoje é regulamentado de você ter o seu consultório para fazer curativo, que é estomoterapia, ou você ser enfermeira esteta para a realização de procedimentos como botox e outros procedimentos. Isso já está regulamentado e é permitido. E semana passada nós tivemos a regulamentação também do enfermeiro realizar procedimentos também sobre tratamento capilar. Então era algo que era uma autonomia, um ato médico, e hoje a gente viu nascer a partir da ROP, né, que é a nossa reunião extraordinária do Conselho Federal, mais um procedimento com autonomia, dando autonomia e reconhecimento para esse trabalhador. Sim. Olha só, gente, que novidade, que coisa importante, eu também não sabia disso. Então, hoje o enfermeiro pode ter um consultório, né? Que ele pode fazer os pós-operatórios, por exemplo, de curativo, pessoas que fazem cirurgias, pelo que eu entendi, pode ir para essa área de estética, né? Pelo que o senhor está falando, e agora também para a área de terapia capilar. Exato. Olha só, inovador. Gente. Então isso é importante, né, para o profissional da enfermagem, para você que está pensando em fazer enfermagem ou conhece alguém que tem interesse, né? A ampla gama de possibilidades em ser enfermeiro que vocês... Uma coisa que eu percebo muito na enfermagem é que teve uma época assim que teve uma campanha muito forte, foi em relação aos partos normais. Porque eu não sei, eu posso estar errado, o senhor também me corrija. Parece que o enfermeiro que faz o parto normal, como que é esse processo? Porque uma época que a gente teve pós de enfermagem obstetrícia para enfermeiro, e todas as pessoas que fizeram pós, elas já saíram automaticamente contratadas, porque de fato tinha essa necessidade. Aqui em Araguaína nasce muita gente, porque querendo ou não, a maternidade que ela é referência. E aí até o pessoal que veio aqui para fazer a avaliação falou assim, nossa, eu nunca vi nascer tanta gente assim numa maternidade só, porque parece que veio muita gente para cá. E eu entendi lá nessa unidade que quem cuida também são os enfermeiros. Se o senhor puder falar também para a gente sobre isso? Com certeza, a história ela traz, né, um pouquinho do que significado de hoje você ter realmente profissionais especialistas em obstetrícia. Uhum. Mas por quê? Porque a gente vem do nascimento também da época que tinha atendente, uhum, atendente de enfermagem, e também tinha as parteiras. Então, o Conselho Federal de Enfermagem hoje ainda tem o parteiro, tem o enfermeiro, o auxiliar, o técnico de enfermagem, ainda existe, mesmo não existindo mais de fato a prática, ainda sem atendentes de enfermagem. Mas ela vem oriundo da época que o parteiro ia na aldeia, na casa, para fazer o parto. Então, o enfermeiro ele dá continuidade nisso,
com especialidade de fato. O parto humanizado também está dentro das diretrizes do SUS, né? Inclusive porque é um trauma muitas das vezes para a criança, né? Ou melhor, né? O RN em si, o nascimento. Então estudos indicam que realmente aquela mãe, aquela mulher que tem a condição de fazer o parto humanizado é o melhor caminho, é um caminho muito importante, até porque o desfecho, né, do cordão umbilical, e isso fica para a vida inteira. Eu ficaria aqui falando horas e horas sobre o assunto porque emociona. Inclusive o Dr. Manuel Neri, que é o presidente, que foi o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, ele valoriza muito e fala e conta a história porque ele nasceu também de uma parteira e por isso evoluiu tanto a história da enfermagem também sobre essa questão das especialidades, né, do parto, da obstetrícia, porque realmente o primeiro a ver essa questão é o enfermeiro e dando mais autonomia para ele realizar. Então é muito importante. Nossa, eu fico assim feliz em ver o crescimento que a profissão e o reconhecimento que ela está tendo. Quando eu estava na faculdade, foi a época do ato médico. E eu me lembro que na época, que tinha o primeiro texto, que acabou que não foi o que foi, não sei como fala, assinado, mas eles tiravam autonomia de várias profissões, por exemplo, a nossa, né, na área de odontologia, várias coisas que a gente faz de costume, tinha que passar primeiro por um médico para depois poder ser feito pelo profissional da odontologia. E na época eu lembro que tinha uma discussão muito grande sobre isso. Então quando a gente vê, eu estou falando da minha época, né, 17 anos atrás, o crescimento que a enfermagem também tomou em relação a esse prazo, né? Desde que o ato médico foi promulgado, e eu falo dele porque eu vivi isso, a gente foi para Brasília, todo mundo fazendo aquele movimento, né? Contra, a gente é a favor do ato médico, né? Vamos deixar claro, mas cada um dentro da sua área, porque todo mundo tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, né? Eu estudo para uma coisa, eu tenho competência para aquilo, o enfermeiro estuda para, né? Estuda para aquilo e tem competência, assim como o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta. E eu fico feliz quando eu vejo assim a grandeza e o reconhecimento que a enfermagem tem tomado nesses últimos anos, porque antigamente, pelo menos na minha visão, meu pai era médico, a enfermeira era como se fosse, eu falo a enfermeira porque é mais comum eu ver enfermeiras, tá? Mas é enfermeiro de modo geral. Era como se fosse um auxiliar do médico. E hoje a gente vê que não, o enfermeiro é um profissional autônomo, ele tem uma autonomia e uma capacidade que caminha independente de outro profissional da saúde. Com certeza. E isso fica muito mais claro hoje, realmente, com esses documentos e resoluções que dá mais autonomia para esse profissional. Inclusive, a gente sabe que não é diagnóstico médico, né? Nós realizamos diagnóstico de enfermagem, evolução de enfermagem, prescrição de enfermagem. Por quê? Porque, na verdade, o olhar do profissional de enfermagem é macro, sobre o que significa até mesmo essa evolução, para depois poder realmente evoluir para um diagnóstico médico. Né? Porque quem é que faz uma triagem? Quem aborda pela primeira vez? Né? Quem faz todo aquele checklist, né, que a gente chama de Manchester, é o enfermeiro na ponta. É ele que vai fazer realmente essa atribuição, até porque, se a gente for considerar, com todo respeito à equipe médica, ainda é baixíssimo o número de médicos que nós temos no nosso país. Né? Então, e se a gente for ver, né, dentro da OMS, quando eu estive lá na OIT, né, nós estamos falando de que vai faltar 10 milhões de profissionais enfermeiros no mundo. Né? Isso por quê? Porque o número de pessoas, né, é altíssimo. A taxa de natalidade em alguns países pode até ter reduzido, ou até mesmo não, mas também o número de idosos também aumentou. Tem aumentado, né? A deshospitalização hoje é uma discussão muito grande para continuidade. O que era o efeito paliativo hoje já não é mais paliativo, né? Na verdade é um modo de vida para essas pessoas garantir a dignidade até o seu, até a sua evolução da vida humana. Então tudo isso é discutido, dialogado em artigo científico da enfermagem também. Ou seja, hoje a gente não só faz um processo que fala de estudar sobre matérias de alguém. Né? Nós produzimos, não reproduzimos.
Então isso é muito importante. Essa autonomia e esse reconhecimento, eu fico muito feliz assim, porque não existe saúde sem enfermagem, eu falo isso sempre, falo aqui para os nossos alunos, para também eles se sentirem valorizados, porque a primeira coisa, a gente tem que saber quem a gente é, né? A importância do que a gente faz, primeiro para a gente e depois para o próximo. Então é importante, eu sempre falo para os meninos, olha, não existe saúde sem enfermagem, não deixe ninguém nunca desmerecer isso, porque às vezes acontece, dependendo do ambiente que você está, às vezes ainda tem, né, esse desmerecimento em relação ao profissional da enfermagem. E, como, né, repetindo, não tem saúde sem enfermagem. E aí, doutor, a gente já está quase caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que o senhor desse uma contribuição no sentido assim, como que o senhor vê no futuro a enfermagem? Para quem está entrando na faculdade agora, para quem está formando agora, o que o senhor poderia deixar para eles de sugestão, de dica, né? O senhor já falou uma dica importantíssima, vai faltar profissional de enfermagem, né? Então, porque tem pessoas, independente se está nascendo ou não, onde tem pessoas precisa de saúde, onde tem saúde precisa do enfermeiro. E aí, como que o senhor vê, né, esse mercado no futuro, um mercado mais próximo, um mercado aqui um pouquinho mais distante, o futuro da enfermagem de um modo geral? Bom, pensando nisso é bem interessante, porque a nossa enfermagem do Brasil ela está se destacando no mundo inteiro. Inclusive a gente está vendo hoje os países, né, seja da Europa, da Ásia ou até mesmo da América, vindo buscar, as autoridades vindo buscar profissionais, fazer intercâmbio para levar esses profissionais para outros países. Por quê? Porque nós estamos sendo a referência da assistência. Inclusive, o Conselho Federal acabou de fazer um convênio com o governo da Alemanha, para que os profissionais possam ir para lá atuar sobre a saúde de maneira geral. Nós temos o próprio Canadá, que utiliza, né, os nossos profissionais para realizar procedimento. A Itália, por exemplo, hoje já está vindo dialogar com o nosso país para tratar desses assuntos também que envolvem a saúde, buscando os nossos profissionais. Ou seja, o céu é o limite, não só no nosso país, mas também fora, porque tem muitos dos nossos trabalhadores que falam, nossa, eu sou imigrante, eu sou tenho contato, eu sou italiano, japonês, tem um contato, né, dos seus antepassados ali de origem. E isso faz com que a gente fique muito motivado a dizer que esse profissional ele tem passaporte e identidade profissional para atuar no mundo inteiro, né? Então, o profissional que está nos assistindo hoje aqui pelo podcast da Facite é para dizer que está realmente sendo muito discutido as questões de inovação na enfermagem, tecnologia, sobre as questões que envolvem também o meio de trabalhadores que estão até em laboratórios, né, em testes como Johnson & Johnson, e são enfermeiros que ficam nesse bastidor, né? Sim, exato. É ele que realmente sabe o significado de toda a assistência integral. Então, se você ainda não é profissional, pense realmente, porque vai acabar muitas das profissões, mas uma profissão que cada vez se renova, cresce no nosso país e no mundo, são os profissionais de enfermagem. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, na sua aula, eu estava lá e o meu telefone tocando um número diferente, né? Assim, tem um maisinho, um número diferente. Aí eu não atendi, eu não sabia quem era. E aí veio, eu também estava na sua aula, e depois chegou uma mensagem, né? Uma instituição dos Estados Unidos querendo saber se a gente tinha o curso de enfermagem, porque eles estavam com uma grande necessidade de nurses, né, de enfermeiros lá nos Estados Unidos. Então, olha para vocês verem, aí o senhor falou do Canadá. Tem várias pessoas, né, que vão para o Canadá para trabalhar, exatamente nessa área. Então, realmente, eu vejo o céu é o limite, o doutor aqui falou pra gente, né, e a gente está falando com uma autoridade na área, então isso pra gente tem um valor muito grande. E aí, doutor, pra gente, eu encerro, mas não quero encerrar, encerro, mas não quero... Eu vi que o senhor, né, foi ganhador, vencedor do prêmio embaixador para a paz federal interreligiosa internacional, lá foi na ONU. Eu queria só que o senhor falasse o que significa isso, porque a gente ter um brasileiro, né, que ganhou um prêmio para a paz internacional na ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tem um peso mundial, eu fico assim tão feliz de saber que o Brasil tem pessoas como o senhor. Então eu queria que o senhor contasse assim um pouquinho para a gente o que isso significa, né, e como que foi, né, a sua trajetória para chegar até lá.
Na verdade, foi através desses projetos que nascem da faculdade, porque nasceu um projeto chamado Saúde do Homem, na época que eu estava estudando ainda, fazia faculdade, e depois disso o projeto virou um programa em São Paulo, que a gente ia na comunidade para realizar procedimentos, para descobrir coisas básicas que muitas das vezes é silenciosa e ninguém sabe, básica mesmo, que até assusta entender que ainda é carente, muitas das vezes, de identificar pressão alta, glicemia, hipertensão, diabetes. E aí, através disso, um projeto muito bonito nasceu, e pessoas foram falando com pessoas até chegar em autoridades internacionais o projeto que estava sendo feito em São Paulo por uma associação, que eu era de uma associação chamada, e sou, né, auxiliares e técnicos de enfermagem, que chama ANATEM, e o movimento ativista da enfermagem. E aí um belo dia eu recebi uma ligação que era realmente interreligiosa, indicando para a ONU o nosso nome, o meu nome, que eu falo nós porque são vocês, identificando que é a enfermagem que realiza esses procedimentos. Sim. A enfermagem que faz toda a diferença. E aí foi muito bonito, porque ali tinha pessoas da África, da Ásia, da Europa e também aqui da América, todos juntos ali recebendo o mesmo título. E nunca eu penso de forma individual, é coletiva. Eu imaginava os nossos 2,8 milhões de trabalhadores recebendo aquele indicador. Por quê? Porque foi antes da pandemia, foi em 2018 que eu recebo a indicação e tem que continuar mantendo, né, na verdade, a contribuição social. Então isso é muito bonito. E você também pode ser um embaixador, e você já é um embaixador da paz, né? Porque você todos os dias leva saúde, e não é precificado, por mais que nós precisamos de trabalho, de salário, mas para Deus existe um valor muito maior. E claro, a gente depende sim de levar boas condições para casa, mas a enfermagem é extraordinária, ela faz mais do que só um trabalho. Eu digo que, como diz já, né, os filósofos, que você, quando está nessa profissão, você não trabalha, você presta uma assistência muito superior a isso. Eu tenho certeza que aquele que realiza o bem, nunca falta nada. É verdade, é isso mesmo. E eu fico muito feliz, gente, porque se a gente for pensar, é um brasileiro, enfermeiro, né, um profissional da enfermagem que passou por vários estágios, que viveu na pele o que é ser paciente, né, que sentiu tudo isso de um lado e hoje está do outro e representa todos nós. Então eu fico muito feliz assim, e tá aqui com a gente, né? Então eu agradeço muito, fico muito feliz. Eu, por mim, a gente ficaria aqui horas falando. Eu tinha um monte de perguntas para fazer, mas o tempo vai passando, né? Eu tô vendo seu telefone, não para de piscar toda hora. Gente, ele é uma pessoa extremamente ocupada. Hoje ele trabalha junto ao governo federal e desenvolvendo, né, também os programas governamentais, as políticas públicas para melhorar a situação tanto da enfermagem como da população brasileira. Mas ele, mesmo assim, ele dispôs um tempinho para estar aqui com a gente. Então eu quero agradecer, desejar para o senhor assim, muitas bênçãos sem medida sobre a sua vida, que venham mais prêmios da ONU, que venham mais representações positivas do seu trabalho, porque o que o senhor faz aqui, o senhor pode ter certeza que está deixando um legado muito bonito, primeiro para a enfermagem como um todo e segundo para as pessoas que têm passado na sua vida. Então eu te agradeço, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua mãe, que o senhor comentou aqui dela. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, quero agradecer a todos, aqueles que seguem, compartilham e acreditam também nessa instituição chamada Facite, porque é através daqui que vocês têm o maior instrumento divino, que é realmente poder ter um diploma e mais do que um diploma, a competência de poder salvar vidas. Então, parabéns a vocês, aos mentores, aos trabalhadores, aos profissionais que educam com muita, realmente, resiliência, mas com extrema seriedade. E, claro, quem realmente faz um trabalho como esse merece a nossa gratidão também. Então, estendo para você e para todos aqueles da Facite a nossa gratidão também, por educar.
Muito obrigada. Só lembrando, gente, a Facite é nota máxima no MEC, no curso de enfermagem. Foi o nosso primeiro curso com a nota máxima. Então eu fico muito feliz em saber que a enfermagem que a gente tem aqui trabalhado, né, com a competência da nossa coordenadora, a doutora Dena, os nossos alunos que acreditam na gente, toda a equipe de professores, nosso time lindo, levou o nome da nossa instituição para ser, né, uma instituição com reconhecimento junto ao Ministério da Educação com nota máxima. Então isso pra gente é muito valioso, saber que o que a gente está formando aqui são pessoas que de fato vão sair preparadas para o mercado de trabalho. E aí, gente, compartilha, segue a gente lá, segue o Dr. Jefferson, a gente vai deixar para vocês aqui o @ deles para poder seguir, porque ele sempre tem novidades da enfermagem, ele está colocando lá para nós. Tá certo? Muito obrigada, valeu, muito obrigada pela audiência.